Fala pessoal, tudo bom? Quem fala é o Tarek. E aqui, muito feliz por mais um Road Talks começando. Não esquece que a gente está aqui por um objetivo. No seu cantinho direito aí tem um QR Code. Pega o seu celular, escaneia ele para você fazer a doação. A gente aceita doação com cartão de crédito, cartão de débito, Pix. E também somos um podcast moderno. Aceitamos também Bitcoin como forma de doação. E isso é muito moderno para mim, não dá. Ó, aqui embaixinho na descrição do vídeo tem também o link que já vai direto para o hospital para você conseguir fazer a sua doação. Então vamos ajudar. A gente vai bater um mega papo aqui com a Mabel, né, Tarek? Isso, exatamente. Lembrando, se a gente tá sem dinheiro esse mês, a grana tá curta, então vamos curtir e compartilhar esse vídeo. A gente vai falar com a Mabel. Foi um Road Talks incrível, mas infelizmente a gente teve alguns probleminhas técnicos, tá? Que foram corrigidos e segue o Road Talks aí para vocês. Confere lá que tá incrível. Um abraço, bom papo. Caramba, vamos quebrar esse tabu aí, né? Mas assim, a vida dá muita volta, o mercado vem mudando, vamos ver até onde essas mudanças vão levar, no caso, na dublagem. Cada um que está ouvindo aqui sabe o nicho que trabalha e sabe o quanto já mudou, o quanto tem mercados que são retrógrados, né, e que não andam para frente, enquanto que tem outros que abrem as porteiras, né? Então, assim, tem de tudo. Vamos ver onde é que a dublagem vai acabar indo. O que eu entendi foi isso, essa é a minha história, e aí eu estou fazendo minhas escolhas. E vou continuar fazendo, porque imagina se por causa disso eu não faço minhas escolhas. Sim. Né? Exatamente. Mabel, mas não entra também muito na questão do novo, porque o novo sempre assusta, né? Acho que é indiferente do segmento que esteja, o novo sempre assusta. Acho que a pandemia deu uma forçada no novo. Mas o novo sempre assusta, indiferente para idade, setor, categoria, acho que o novo sempre assusta. Você não acha que entra nessa questão também? Quando eu criei, quando eu casei com a Rayane, a gente criou a Sociedade Brasileira de Dublagem, né? Que é a nossa história. Que agora, inclusive, está vendendo ela, porque agora é um outro momento da minha vida, inclusive, também. A gente criou um legado e agora a gente está passando adiante. E aí, sempre dei aula de dublagem, como eu contei aqui para vocês. E aí, a Rayane, com a visão empreendedora e visionária dela, ela falou, chega de dar aula para outras pessoas, vamos dar aula para nós mesmas, né? Você dá aula e dá dinheiro para os outros, agora vamos dar aula. E a gente criou a Sociedade Brasileira de Dublagem. E aí, o primeiro curso que a gente criou foi Tradução para Dublagem, que é para você que já fala uma segunda língua, que quer se tornar tradutor para dublagem. Um curso online. E aí a gente mergulhou no marketing digital para poder entender isso. Eu não tinha a menor experiência nisso, nem eu, nem ela. E aí a gente foi muito chicoteada pela famosa categoria, assim que eles chamam, porque eu estava lançando um curso online. Isso não existe, isso é charlatanismo. Quem ela ousa, quem ela pensa que é. E aí tive muita confusão, briga, fofocaiada. Só que a gente deixou para lá e a gente seguiu a vida. O curso virou um sucesso. A gente sabia do nosso valor. Imagina um curso de tradução para dublagem que tinha uma tradutora, que no caso era ela, junto com uma diretora de dublagem, que era eu. Um curso com essas duas expertises, com horas e horas e horas de aulas, de bônus, de aulas práticas. Não tem como dar errado, é um curso de excelência. Lá na frente, eu lancei o primeiro curso de dublagem online. Aí, amor, a casa caiu. Antes da pandemia, né? Como um curso de dublagem online? Isso não existe. Quem ela pensa que é? Porque vai inflar o mercado, vai trazer muita gente, o mercado não vai absorver, vai faltar trabalho para a gente. Teve de tudo. Teve de tudo. O novo, exatamente como você está falando, Tarek, o bendito novo, que assustou. E aí é claro que a gente fica baqueada, porque eram pessoas que, quando eu encontrava no estúdio, me tratavam bem e que, quando eu chegava em casa, eu descobria que estavam falando essas coisas por trás, nos grupinhos de Facebook de dublagem. Eu falava assim, mas sério, eu acabei de encontrar com ela ou com ele, por que não veio conversar comigo e está falando tão mal assim? E era uma loucura, foi uma loucura. Mas, ao mesmo tempo, a mesma coisa, a gente só seguiu adiante porque a gente entendia que a gente estava no nosso caminho. Daqui a pouco começaram a ter vários cursos de dublagem online. Mas nenhum, nem dois, nem três, não. Vários. Pandemia. Todo mundo, né? Não preciso contar. E aí, o que salvou as pessoas na pandemia? Os trabalhos online. E eu, que já tinha um trabalho online estabelecido de muitos anos, meio que virei uma consultora
Mabel, pelo amor de Deus, como é que faz isso, isso, isso? Mabel, você pode conversar comigo e me ensinar como é que eu não sei o que lá? Mabel, sem querer incomodar muito, mas você pode marcar uma call, um Zoom comigo, me ensina não sei o que lá? Falei, olha só como é que o mundo dá volta, né? E aí acabou a pandemia. E aí eu ouso mais uma vez fazer o diferente, que é me manter aqui, né, no online, por uma questão de saúde, por uma questão de viver uma vida mais plena, de não ter tanta correria. Não escolho mais burnout na minha vida. Tive vários, quando eu nem sabia que o nome era esse, quando não existiam esses nomes, de cansaço, de estresse, de excesso. Falei, não escolho mais isso. Eu posso agora ter uma qualidade de vida, vou bancar essa história. E aí, ao bancar essa história, consequências. Só que aí é tal história, o mundo mudou, né? Estamos em 2023, olha para trás, não tem como voltar ao que era. Então, assim, eu acho que os mercados que estão muito engessados, forçosamente vão passar por alguma transformação, eu tenho certeza. Agora, como vai ser, quem vai liderar, não vai ser eu. Não lidero mais movimento com relação à dublagem. Eu conto a história, se quiser, eu conto o que eu passei, eu converso, a gente levanta possibilidades, conta comigo para isso, mas não para liderar mais movimentos nesse sentido, porque eu estou cansada. Foi muita paulada e olha onde nós estamos em pleno 2023. E olhar para frente agora é burrice, então me nego a isso. E Mabel, como que foi assim o seu primeiro papel? Você contou que foi a Luizinha, quem que foi? Luluzinha. Luluzinha, famosa Luluzinha, famosa Luluzinha. Como que foi assim? Você fala assim, olha, você vai ser escolhida para ser a dubladora da Luluzinha, assim, foi emocionante? Como aconteceu? Literalmente eu quase morri do coração, né? Porque assim, para você conseguir um teste de dublagem, você ser chamada para fazer um teste, alguém tem que te conhecer para te chamar, né? Então, assim, alguém viu você trabalhando e aí fala, nossa, vai ter uma outra possibilidade, uma personagem, uma série, uma novela mexicana, um desenho, vou chamar ela para o teste daquilo negócio. Então, quando eu entrei na Herbert Richards, eu não esperava fazer teste nem tão cedo. Eu tinha acabado de entrar pequenininha, quietinha, tipo assim, tô chegando no sapatinho, né? Deu 2 dias, a pessoa me liga e fala assim, tem um teste para você, vem, você pode vir aqui hoje? Falei, mas um teste já? Não, quem me chamou para esse teste, sabe assim? Quem me indicou, quem me chamou, mas também não importa, eu tô indo, tô chegando. E aí, chegando lá, eu descobri que eu ia fazer teste para Luluzinha, que é um desenho de uma menininha, que deve ter, sei lá, uns 8 aninhos, né? 8 ou 9 aninhos no desenho. Eu ia fazer teste com uma dubladora que era adolescente na época. Na minha cabeça, não ia ganhar nunca. Eu era adulta. Ela era uma adolescente. Para um desenho de uma menininha, é óbvio que ela ia ganhar. Então, eu fiz o teste não esperando. Eu já estava muito feliz de estar fazendo um teste, porque alguém lembrou de mim. Eu tinha acabado de entrar na Herbert Richards. Alguém me chamou para um teste, eu estava muito feliz e muito grata, sabendo que eu não ia ganhar, mas já estava ali. 2 dias depois me ligaram falando que eu tinha ganhado. Nossa. Eu não sei te decifrar, eu não sei te descrever, quer dizer, eu não sei te descrever o que foi que eu senti. Depois, um pouquinho depois, quando acalmou, eu tive a certeza que foi a mão de Deus, me dizendo assim, você está no lugar certo, é isso mesmo, pode pedir exoneração da escola, sabe assim? Foi a certeza de que Deus me deu de que eu estava no caminho certo, porque eu realmente enlouqueci de felicidade. E como você conseguiu criar a voz dela? Como que você fez? Porque é uma voz de uma criança, eu acho que deve ser difícil, ou não, foi tranquilo? A gente não, assim, eu sempre ensino isso para os meus alunos. Na dublagem, a gente não fica criando vozes. Quando a gente faz uma peça, ou uma personagem, a gente cria a voz do personagem, sim. Quando eu tenho o corpo do personagem. Na dublagem, o corpo é da personagem. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para ela, fazer o que eu chamo de meu mundo Matrix. Eu faço um scanner da personagem. Eu olho para a personagem, é como se eu passasse um scanner energético assim nela. E aí eu vejo
Ela é mais jovem que eu, ela é mais velha, ela é criança, ela é mais velha, ela fala mais rápido que eu, ela fala mais devagar. Ela abre muito a boca para falar, ela não abre. É um desenho animado, é live action. É um desenho que a boca é redonda, tipo desenho japonês. Ou então é um desenho que a boquinha é pequenininha, que não sei o que lá. Tem de tudo. Então, assim, eu não faço voz de nada. O dublador, a princípio, não faz voz. Ele ele faz a partir do que ele está vendo e vivendo. Então, quando apareceu a Luluzinha na minha frente, que eu vi, e tinha aquela vozinha, veio alguma coisa, e depois eu tenho que ficar muito esperta para eu conseguir replicar, para eu conseguir repetir, para ter sempre a mesma voz. Que foi mais ou menos o que aconteceu quando eu fiz teste para Minnie, que essa história também é interessante da Disney. Eu fiz teste para Margarida, eu não fiz teste para Minnie. É mesmo? E aí o diretor, aí eu queria passar, porque era turma do Mickey, eu queria estar junto. Aí encontrei o diretor 2 semanas depois e encontrei com ele num corredor e perguntei se tinha saído o resultado do teste. Aí ele falou, sim, saiu, você não passou não. Falei, tá, que pena. Putz. Tá bom, tá, obrigada. Aí passou um tempinho, ele encontrei com ele de novo no corredor e ele falou assim, Mabel, passa lá na salinha da produção e dá a sua disponibilidade. A gente vai começar o desenho do Mickey semana que vem. Eu falei, mas você falou que eu não passei, lembra? Aí ele, eu falei, falou, eu fiz teste pra Margarida, você falou que eu não passei. Ele, é porque você ficou na Minnie. Esqueci. Caramba! Aí não falei nada, fiquei feliz da vida, fui lá, marquei o horário na salinha de produção. E aí depois, quando eu fui gravar, eu lembro que eu falei assim, eu fiz teste para Margarida. Eu não lembro a voz que eu fiz, e eu fiz em cima da Margarida, aquela patinha, daquele corpinho. Você tem o meu teste para que eu consiga saber o que voz eu fiz? Aí ele, tenho. E aí ele foi me buscou lá, porque senão eu nem saberia, porque eu não tinha aquele registro na minha cabeça. Hoje em dia, eu tenho o registro da Minnie aqui dentro, não tenho nem... Na época, foi uma construçãozinha para eu lembrar como é que eu tinha feito a voz no teste e tal. E, Mabel, para ser dubladora, você acha que é um dom? Porque, exemplo, é um trabalho com voz, então voz é igual cantor, você acha que não tem nada a ver, não necessariamente, qualquer pessoa com qualquer voz, com técnica consegue ser dubladora, ou realmente precisa ter um acorde específico? Qualquer voz. Ponto 1. Voz não importa, porque vai ter personagem para todo tipo de voz. Vai ter personagem para tudo. Então, voz não importa. O que importa? Que você seja bom ator, porque você tem que ser ator, lembra? Sim. E você vai estar a serviço do personagem. Então, você vai fazer o que o personagem está pedindo. Se o personagem está chorando, está rindo, se o personagem é bom, se é mau, se é mais velho, se é mais novo. Você tem que dar conta, tem que ter estofo, tem que ter experiência, know-how, como ator, como atriz, para dar conta daquilo. Então, ponto 1, voz não importa, tem que ser bom ator. E segundo, quem tem talento natural, que pareceu que foi o meu caso, como eu contei, lindo, maravilhoso. Mas quem não tem, aprende. E isso quem está falando é a professora dentro de mim, que dei aula durante tantos anos, e de vez em quando ainda dou aula de dublagem. É isso. Aquela pessoa que não tem o talento natural, aprende. Aprende porque ela quer tanto, se esforça tanto, estuda tanto, que essa pessoa aprende. Caramba, legal. Você fez vozes muito marcantes, assim, né? Desde Star Wars, Eu, a Patroa e as Crianças, Toy Story, Minnie também, todas ali são incríveis. Qual que você encara que você fala assim, putz, essa aqui foi a que eu mais me identifiquei, essa que eu achei mais incrível de todas, assim? Identifiquei é complicado, porque eu vou me identificando, imagina, eu faço isso há quase 30 anos, então eu vou me identificando, né? Desafio. Eu, a Patroa e as Crianças, foi um grande desafio, porque eu não tinha muitos anos de dublagem quando eu fui escolhida para fazer, e é dificílimo. Quem vê a série sabe do que eu estou falando, né? Uma senhora atriz maravilhosa, que faz comédia de olho fechado, aquela ali sabe comédia de berço. Sim. E eu não tinha tantos anos assim de experiência na dublagem, e a personagem veio para mim.
E fazendo Eu, Patroa e as Crianças, eu aprendi que eu tinha timing de comédia e aprendi a desenvolver mais ainda o meu timing de comédia, a ser uma atriz cômica. Então, assim, era um desafio a cada dia que eu ia lá dublar ela, era um desafio. Mas que eu sentia que eu estava aprendendo cada vez mais, sabe? E hoje em dia, que eu converso, né, santa internet, hoje em dia eu converso com a atriz que eu dublei. A gente se fala na internet, no Instagram. Ela reposta, quando eu marco ela reposta, é um amor. E ela fica chocada. Ela fica chocada. Como que você consegue o mesmo timbre que eu, a mesma risada, a mesma energia, as mesmas pausas? Eu falo muito rápido. Como que você consegue falar? Eu te falo, eu também falo muito rápido, meu bem, relaxa. Então, assim, ela me ensinou muito a dublar. Então, essa foi um grande desafio. E a Minnie, eu não posso negar que, na verdade, a Jessie do Toy Story foi o primeiro personagem da Disney. Primeiro teste ganho, né? Da Disney. Eu queria fazer alguma coisa na Disney. E aí eu já fazia Eu e a Patroa e as Crianças, mas eu não sabia naquela época que era Disney. Na verdade, era distribuição Disney. O primeiro personagem num grande filme, animação da Disney, foi Toy Story, que foi a Jessie. Então, ela foi marcante porque foi o primeiro, sabe assim? E é a Jessie, né, gente? Quem vê Toy Story sabe do que eu tô falando. Sabe, é uma coisa, de fofa. E é mais difícil fazer personagem de desenho, ou pessoa, ou cada um tem sua dificuldade, Mabel? Cada um tem a sua dificuldade. Alguns dubladores falam que é mais fácil fazer desenho. Eu acho que isso é uma grande armadilha, porque se você faz desenho como se estivesse fazendo desenho, eu vou dublar um desenho animado? Então tá, então vou dublar um desenho animado. Corre risco de ficar caricato, sabe assim? De não ficar verdadeiro. O pulo do gato é você dublar um desenho animado como se fosse um filme de pessoa, como se fosse um live action, porque aí vai ter alma, vai ter coração. Então eu acho mais difícil pessoa, acho mais difícil live action, sempre achei. Acho mais difícil comédia romântica, sabe por quê? Eu adoro fazer comédia romântica e vou te explicar. Porque geralmente o ator e a atriz que fazem a comédia romântica, eles são muito bons. Porque um ator e uma atriz para fazer uma comédia romântica, ele tem que ser muito engraçado, porque o nome já diz, né? É uma comédia romântica. Ele tem que ser muito bom ator na hora do drama, porque toda comédia romântica vai ter a queda emocional e vai ter que fazer o público chorar e fazer não é verdade? Então, assim, ele tem que ser muito bom ator de comédia, ele tem que ser muito bom ator de drama, ele tem que ser muito verdadeiro, ele tem que ter uma coisa interessante de elan, de charme na voz, na personalidade. Então, o ator que faz comédia romântica, ele tem que ser muito bom, senão ele não sustenta aquele filme. E o dublador e a dubladora que dublam comédia romântica tem que ter a mesma pegada, senão não fica de verdade, senão não fica bom. Então, para mim, é a coisa que eu mais gosto de fazer, que é a comédia romântica, mas é a coisa que eu sei que eu ainda acho mais difícil de fazer. Entendeu? Entendi. Mabel, mas vamos lá. Na tradução, tem algumas diferenças. Quem faz é o próprio dublador que faz essas alterações e o diretor vê, não, ficou muito boa, ou não, ou já vem o script para vocês e só repassam o que foi escrito, o que foi falado. O script vem traduzido por um tradutor para dublagem, e um tradutor para dublagem já é um tradutor diferenciado. Não é um tradutor de bula, não é um tradutor de manual, é um tradutor para dublagem. Então, a gente ensina isso na Sociedade Brasileira de Dublagem. Ele tem que saber que ele está traduzindo para a boca de um ator. Então, o texto tem que estar vivo. Não pode estar de maneira formal, ele tem que se adequar, primeiro ponto. Aí vai para o estúdio, e aí eu vou dublar. O texto já pode estar bem traduzido, já pode estar bem adaptado. Versão brasileira não é tradução simultânea, por isso é versão brasileira Herbert Richards, e não tradução simultânea, né? A tradução simultânea é uma coisa, a versão brasileira é uma adaptação. Muitas vezes o tradutor fez um bom trabalho, vai para o estúdio e ficou legal, mas na hora que eu vou falar, não encaixa na labial, ou então não fica verdadeiro. E aí a gente precisa pensar junto, eu e o diretor, eu e a diretora, ou eu como diretora penso junto com o ator que está ali, né? Vamos pensar junto, isso aí não está encaixando. Não está de verdade, isso está falso, ele não falaria assim, o que a gente pode botar? Essa piada não pegou, essa piada não está engraçada. Ou então, a gente pensa junto e a gente faz na hora.
Lembrando que, olha que coisa interessante, se um personagem, ele tá, por exemplo, a minha personagem, ela é uma advogada muito séria, muito sisuda e tal. Então, quando ela tá no tribunal ou no trabalho, ela fala de um jeito. Essa mesma personagem, quando tá em casa, com o filho, com um marido, ela pode falar de outro. Porque assim é a gente na vida. Os nossos papéis sociais, o nosso papel como marido, como esposa, como mãe. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade também, como diretora, como dubladora, de saber, não, no tribunal ela fala de um jeito, mas na casa, com o filho, ela pode falar de outro. Então, no tribunal ela fala, o senhor acha, então, que, botando todos os R's e os S's, né, o senhor acha que, mesmo assim, ele é o culpado desse homicídio. E em casa vai ser, meu amorzinho, não tem R, né? Você tá com fome? Você tá, entendeu? Meu amor, R. Então, essas adaptações a gente também tem que pensar e fazer. Você pega muito, Mabel, agora que eu percebi, assim, estão colocando, somente em desenhos, muitos memes, né? Nas dublagens brasileiras, assim, que aquele Acabou Jéssica, vários que você fala, putz, tem a ligação com o Brasil em si. Você é a favor ou você prefere seguir mais o texto tradicional, assim, que veio? Como que você encara essas alterações? Eu nunca sou a favor de manter o que veio. Eu sou a favor de dar voz à obra original. Isso é uma coisa. Eu não posso mudar o que já existe, né? Para aquele desenho, para aquele filme, para aquela série acontecer, foram meses, anos de preparação daqueles atores, do roteiro, do diretor. Então, assim, eu não posso mexer na obra-prima daquele cara ou daquela mulher. Ela é a obra-prima dela. Porém, eu preciso fazer adaptação para o meu público, que é o público brasileiro. Então, se eu tenho que adaptar, principalmente piada. Se eu tenho que adaptar uma piada, eu vou adaptar numa boa. A única coisa que a gente tem que ter cuidado, antigamente não, mas hoje em dia sim, é não ficar datado demais. Fica uma coisa muito daquela época. Por quê? Pega um filme tipo As Branquelas, que todo mundo ama a dublagem, né? Sim. De 1990 e tal. Naquela época, a gente não tinha nem internet. Então, a gente podia falar o que quisesse, né? E aí, eles falaram do programa do Ratinho, falavam da Hebe, maravilhosa. Hoje em dia, se a gente fala disso, tá muito datado, é muito desse momento atual. Fala, poxa, mas no original ele fala do Jimmy Fallon. Nada a ver falar do Luciano Huck, por exemplo. Não tem nada a ver. Então, a gente tem que ser inteligente o suficiente para pensar na adaptação, mas sem ficar muito daquela, né? Muito 2020. Por exemplo, se fosse o filme dublado hoje, ficou muito 2023, gente. Uma pessoa que vai assistir isso daqui a 5 anos vai falar, pô, nada a ver. O que ela tá falando? Que meme é esse? Que referência é essa? Em 2028, a pessoa tá vendo Disney Plus ou qualquer outra e fala assim, nada a ver essa referência, podiam ter pensado numa coisa melhor, gastado mais tempo e achado uma outra solução, sabe assim? Entendi. E, Mabel, você acha que, assim, acho que voltando um pouco mais profissional, você acha que você é privilegiada por trabalhar com o que você ama? Acho que todo mundo que trabalha com o que ama é privilegiado. Porém, eu acho que isso deveria ser a ordem natural do processo. Sim. Se as pessoas entendessem que o dinheiro segue a alegria e que quanto mais você está satisfeito fazendo uma coisa, mais prosperidade você vai ter naquela coisa, e menos dor de cabeça e menos doença você vai ter porque você está fazendo o que você ama, o mundo seria mais leve, né? Então, assim, hoje em dia as pessoas já falam muito disso, mental health, as pessoas se cuidam mentalmente, as pessoas veem o nome burnout, que eu já falei tanto aqui, as pessoas sabem o que é, as pessoas se tratam, não tem mais vergonha de dizer que faço terapia, que tem psiquiatra, que tem psicóloga, que não sei o que lá, não é verdade? Então, assim, sou uma privilegiada porque trabalho com o que gosto? Sim, mas também nem conseguiria de outra forma. Toda vez que eu tentei fazer uma coisa que eu não queria ou que eu não gostava, eu não consegui. No meio do caminho, eu surtei, ou eu passei o trabalho adiante para outra pessoa, ou eu fiquei doente e não pude continuar, sabe assim? Então, o meu próprio corpo já me dizia isso. Faz aquilo que é natural para você. Faz aquilo que você faz com gosto. Aquilo que é fácil para você e não o difícil. Se está difícil demais, repensa isso aí. Talvez não seja para você.
Porque geralmente o que é para você tem fluidez. E aí a fluidez vai trazendo pessoas. Que coincidência, eu conheci o fulano, que é o dono da empresa, que eu estava lá semana passada, mandei currículo. Nossa, que coincidência, coisa nenhuma. É o universo abrindo as portas, porque aquilo é fluido para você. Acredita nisso. Eu não entendia isso no início, depois eu passei a entender e passei a contar isso para as pessoas, para os meus alunos, nas minhas mentorias. Falei assim, é assim que funciona o universo. Presta atenção, não é porque não acredita em mim só porque eu estou falando, não. Abre o olho e presta atenção. E aí é isso. Então, assim, eu sou feliz porque eu trabalho com o que eu amo, sim, mas também não conseguiria de outra forma, porque eu já entendi que é para se trabalhar com o que se ama. Porque senão o dinheiro não vem. Senão a prosperidade não vem. Sabe? É bem isso, exatamente. E para os jovens que estão nos assistindo aqui, que sonham um dia fazer dublagem, qual dica você daria, assim? Quais dicas, né? Primeiro, se torna um bom ator, né? Como eu já falei. Para você, mas como é que eu me torno um dublador? Eu ouço muito isso, né? De sucesso, um dublador bem famoso. Aí eu falo, tira essa coisa, né? De sucesso, de famoso da frase. Como eu me torno um dublador, é por aí que começa. E aí busca ser um bom ator. E aí fazendo curso de teatro mesmo. Eu faço muito, até hoje eu faço. Continuo fazendo cursos de reciclagem de atuação, curso de acting, curso com diretor que nunca deu aula e agora vai dar aula, eu faço aula. Porque você tem que estar sempre fresco, sabe? Porque eu sou uma atriz. E é o fato de eu ser uma boa atriz que não parou no tempo que me faz ser essa profissional que tem esse frescor, que tem essa coisa de mas por que o seu é diferente? Mas por que o seu é tão bom? Mas por que o seu... Porque eu não paro de estudar atuação. Então, primeira coisa se torna um bom ator, uma boa atriz. Primeira coisa. Segundo, vai estudar com pessoas que você está tendo, na dublagem ou atuação, pessoas que você percebe que estão gostando daquele negócio. Não estão fazendo aquilo só porque é dinheiro, sabe? Acontece muito isso, a gente sabe disso, né? Sim. Nossa, aquele professor de não sei o quê chegava de costas na sala, já querendo ir embora. Ou então, na dublagem, algumas pessoas me contam que nossa, não adiantava nada fazer aula com fulano, com fulana. Ela dava aula e no final da aula falava, mas olha, o mercado é impossível de entrar, só vai ficar quem já existe. Na época de baixa de trabalho, quem está começando fica sem trabalho nenhum, porque a gente só escala as pessoas que estão no mercado há mais tempo. Então, assim, as pessoas já estudavam querendo desistir, entendeu? Então, escolhe a dedo com quem você vai estudar, sabe? Analisa a pessoa, vê o que ela fala, vê como ela dá aula. E se o Lé com Cré não está batendo, você fala, por que eu estou fazendo essa aula, gente? Vai buscar estudar com outra pessoa que está a fim de te dar o melhor, né? Conhecimento, que é o que você precisa. Então, o primeiro ponto é estudar, estudar, estudar. E o segundo ponto é persistir. Eu sempre falo que na dublagem, mas isso não é só na dublagem não, gente, em qualquer profissão, não ficam os melhores. Ficam os mais persistentes. Tem muita gente que é muito, muito boa, mas não tem a vocação de fazer o que tem que ser feito, de esperar o que tem que esperar, de entrar em contato toda semana, de entender os meandres do mercado e falar, não é assim que funciona aqui funciona dessa forma, então eu tenho que me adequar a isso se eu quero trabalhar aqui. Na dublagem é a mesma coisa, eu tenho que falar com todos os diretores, eu tenho que falar com todos os estúdios. Não é assim. E aí já passou por mim, nas minhas mãos, vários atores maravilhosos que dublavam super bem, mas não tiveram a paciência, não tiveram a vocação, sabe? Ai, Mabel, desisti. Aquela coisa de ficar falando estúdio, pedir para o diretor me ouvir, mandar mostragem de voz. Muito trabalho para mim. Um cara maravilhoso, uma mulher incrível, podia dublar assim, dublava fácil. E, no entanto, não teve vocação para o negócio. E pessoas que a dublagem não era fácil, era sempre um esforço. Nossa, Mabel, como é difícil fazer isso aqui. Cada aula cai uma ficha, mas, nossa senhora, essas pessoas estão no mercado até hoje, dublando personagens principais, porque não desistiram. Então, eu acho que essa é a duplinha, sabe? Estudar, estudar, estudar e não desistir. É isso. Uma ótima fórmula, hein? Uma ótima fórmula. Mas, assim, falando também um pouco dessa parte de tecnologia, de inovação, agora tá vindo as inteligências artificiais, né? E
tá tendo inteligência artificial que tá fazendo dublagem. Você acredita que esse é um fim de uma era, o fim da profissão, ou você acha que não, que isso sempre nunca vai substituir o lado humano? Eu acho que coisas vão mudar. Uhum. Eu acho que coisas vão mudar, sim. Eu acho que a inteligência artificial está vindo, como tudo que acontece na nossa vida, como tudo que chega, parte ruim, parte boa, né? Eu acho que vai ter cliente, sim, que se puder baratear o custo do processo e fizer com inteligência artificial, vai fazer. Mas também acho que tem cliente que já entendeu que se tem uma coisa que a inteligência artificial não consegue, é lidar com o ser humano e com emoções. E aí vai ter esse cliente, ou esses clientes, que vão falar de jeito nenhum, gente. Pelo amor de Deus, eu vou continuar dublando com os meus dubladores / atores de voz. Então vai ter de tudo. E eu acho que nessa peneira vão ficar no mercado os melhores. Uhum. Sabe assim? Sim. Quem está comendo pelas beiradas, quem não estuda muito, como é que eu acabei de falar, não se recicla, quem está acomodado, eu faço ali meus documentários, eu dublo ali meus jogos de videogame, é só isso. Talvez essas pessoas, aos pouquinhos, sejam deixadas de lado e vai ficar aquelas pessoas que entenderam que quanto melhor eu sou, quanto melhor ator eu sou, mais trabalho eu tenho, porque é isso que a inteligência artificial nunca vai conseguir. Lidar com as emoções ou entregar emoções. Aquilo que o ser humano emocionalmente faz e que uma máquina não consegue. Então, eu acho que coisas vão mudar e eu não sei para onde vai, porque é um caminho enorme aí, gente, é um grande ponto de interrogação. Mas eu tenho certeza que o ser humano que cuida de outro ser humano, ou o ser humano que cuida de si, se melhorando cada vez mais, ele sempre vai ter espaço. E se em algum momento ele tiver que mudar a rota, meu Deus, isso aqui tá dando ruim, hein? O que a gente faz? Ele vai ter inteligência, porque vai ter estudado tanto, vai ter tanta inteligência emocional, que ele vai saber, aqui tá dando ruim, então deixa eu fazer uma nova escolha aqui. E vai saber. O ser humano é muito inteligente, ele vai saber o que fazer. Não é caso de se desesperar, não é o caso de parar de estudar dublagem, não é o caso de a dublagem vai acabar, meu Deus do céu, e agora? Não é nada disso. É confiar no processo, continuar sendo um bom profissional e confiar em você, de que se em algum momento você perceber que a rota está mudando, você vai ter inteligência para mudar a sua rota também. E você vai ter ideias geniais e você vai achar o que fazer da sua vida. Na dublagem, com trabalho de voz ou não. É o que eu acho. Sim, boa. Como foi, assim, os primeiros trabalhos, se ver na TV, assim, você acha estranho se assistir? Você acha normal agora? Como que foi? No início é sempre estranho e maravilhoso, né? Quando você grava, hoje em dia não mais, eu acho, mas quando a gente começou a gravar os áudios no WhatsApp, lembra? Não era estranho você ouvir sua voz? Era estranho. Lembra? Era muito estranho. E para mim, não. Porque quando chegou o WhatsApp, eu já era dubladora há trocentos anos. Então, para mim, não. Mas todo mundo falava, caraca, que voz esquisita, não gosta da minha voz. Eu tenho essa voz. Porque, na verdade, a voz que você ouve de você não é a voz que as pessoas ouvem de você. Ainda tem isso, né? Você ouve a sua voz dentro da sua caixa, da sua cabeça, do seu corpo. Mas a voz que você emite e que as pessoas ouvem é outra. Então, quando você ouve a sua voz do WhatsApp, é a voz que as pessoas ouvem de você. E você fala, meu Deus, essa é a minha voz? Que horror! Mas no primeiro momento era muito, muito divertido e satisfatório e, assim, sabe, enlouquecedoramente maravilhoso. Mas é claro que o tempo vai passando e a gente, ser humano, se acostuma a tudo. E eu me acostumo a tudo. E teve, assim, o que eu posso contar de interessante foi a primeira vez em que eu tinha dublado, tava de toalha, indo tomar banho, e estava passando um filme de comédia, e aí eu passei o olho, eu olhei a atriz, eu adoro essa atriz, eu falei assim, gente, eu amo essa atriz. E aí eu ia falar, eu só dublei ela uma vez. Antes que eu pudesse falar isso, eu vi que era eu. Caramba. Aí eu sentei para ver, e eu entrei numa paranoia, porque eu não lembrei qual estúdio eu tinha feito aquilo, em que época eu tinha feito aquilo, eu não lembrei de nada.
Aí ali deu um bug na minha cabeça. Ali eu fiquei fui tomar banho assim, meio esquisita, pensando, meu Deus, cadê minha memória? Meu Deus, será que tá acontecendo alguma coisa com a minha mente? Será que eu tenho que ir no numerologista? Porque eu não lembrei de nada, eu não lembrei quem foi que me dirigiu, eu não lembrei qual estúdio tinha sido, eu não lembrei de nada. E eu fiquei ali bem uma meia hora vendo o filme, porque era bom, e eu não lembrava de nada. Então isso acontece também com o dublador. O dublador tem isso também, gente. Pessoal, não esqueça que a gente está aqui por um objetivo, que é ajudar o Hospital Fabiano de Cristo, o Abel, que tem uma história incrível, está batendo esse mega papo aqui com a gente. Você está vendo aqui embaixinho, na sua tela, a chave Pix para você fazer a doação. Tem o QR Code aqui também, para você escanear. Então, faça a sua doação, nos ajude a ajudar o hospital. E lembrando que estamos no mês de Outubro Rosa, a prevenção ao câncer de mama é muito importante, não somente em mulheres. Então, faça seu autoexame e procure seu médico. Exames de rotina são super importantes. Vai lá, Tari, que te cortei aqui. Não, sem problema. Acho que, infelizmente, o nosso papo está chegando ao fim, mas o que eu queria... É um questionamento que eu faço, né? Uma curiosidade que eu tenho. Mas a Mabel, quando vai assistir um filme, ela assiste legendado ou ela assiste dublado? Ela fica questionando, falando, nossa, essa dublagem aqui ó, não tá muito boa, esse aqui eu podia ter melhorado isso, melhorado aquilo. Ou ela fala, vou assistir legendado para não ter esse problema. Ó, como eu sou uma grande pesquisadora do ser humano, eu sou muito curiosa, eu faço uma mistureba. Então, assim, uma dica que eu sempre dou essa dica para todo mundo. Se você começa a assistir uma série dublada, vai até o fim na dublagem. Vê ela até o final do... Não, no meio do caminho, não tenta ver no original. Porque você pode achar a voz do original esquisito, ou você pode achar que a voz da dublagem... Mas a voz da menina não tem nada a ver com a voz do original e isso te atrapalhar a ver o projeto. Então, assim, se você começou a ver dublado, vê dublado. Se você começou a ver no original, vê até o final no original. Essa dica eu sempre dou. Eu faço de acordo com o meu dia. Tem dias que eu estou vendo uma série e eu vou no original, e aí no meio do nada, no meio de uma cena, eu falo, eu quero ver dublado, eu quero ver isso dublado, eu quero ver quem está dublando, mas principalmente nem quem está dublando, eu quero ver que soluções de adaptação acharam para essa cena, para essa frase, para essa piada, para essa expressão. Aí eu vou e vejo dublado. Tem coisas que eu coloco, começo a ver e sei lá por que já começa dublado para mim. Acontece isso às vezes, né? Você coloca e às vezes começa dublado, às vezes começa no original, a plataforma que escolhe para você, muito louco. E aí quando eu vejo, já tá dublado, fica dublado. Aí eu vejo dublado até o final, entendeu? Então eu tenho de tudo. E é claro que eu preciso fazer um disclaimer aqui, como em qualquer profissão. Tem profissionais maravilhosos e profissionais não bons. Na nossa vida, a gente já cansou de ter professores que a gente ama de paixão e nunca esqueceu, né? E professores que a gente lembra que, pelo amor de Deus, era o pior professor do mundo. Vocês passaram, vocês têm. Na dublagem é a mesma coisa. Tem dubladores que você assiste e fala, nossa, mas ele ou ela é maravilhoso. E tem dublagem que você fala, caraca, mas tá ruim isso, hein? O negócio tá ruim. Eu não falo nem de voz, gente, não é voz. É interpretação mesmo, parece que não encaixa, parece que a interpretação é dura, parece que não tá de verdade. Aí você fala, nossa, isso tá ruim pra caramba, aí você volta pro original. Então tem de tudo, tem bom e tem ruim. Sim, um dos personagens que eu gosto muito, né, eu sou um fã de Star Wars, foi a Leia, né, do Star Wars. E eu já assisti tanto o filme dublado quanto o filme legendado, mas eu senti uma frustração quando eu vi o filme legendado, que eu falei assim, cara, essa não é a voz da Leia. A voz da Leia é a voz dublada, entendeu? Como que você chegou nela, assim, em conseguir aquele timbre? Porque é muito bom, assim, até em comparação com a voz original do personagem, né? Eu falei, tem duas outras dubladoras que nós entrevistamos, que eu falei assim, cara, a voz dublada dá 1.000.000 a voz original, assim, e é um orgulho isso, por ser brasileiro, né? Como que você encara isso? Foi um desafio muito legal, porque quando chegou Star Wars, a Disney tinha acabado de comprar toda a linha, né? Então a Disney fez o seguinte, como a dublagem dos filmes antigos estava uma grande miscelânea, o
que tinham sido dublados em épocas diferentes. Então tinha voz que não condizia, tinha voz que... E aí a Disney pediu para redublar tudo, para ficar uniforme. E aí teve teste. E aí eu ganhei o teste, e na época aquela atriz tinha 30 e tantos anos, 40 anos, e aí era a minha voz normal, tudo certo, fiquei feliz da vida, pronto. Aí o diretor já falou, já cantou a pedra, ó, vai lançar o filme novo, e aí eles vão fazer teste com as vozes que eles escolheram agora. Eu falei, mas vai estar todo mundo tão mais velho. Aí eles falaram, mas eles querem teste. Então eu vou botar você e vou botar uma pessoa mais velha. Mas eles querem que a gente repita, pelo menos no teste, para ver. Eu falei, tá bom. Fui fazer o teste, igualzinho a Luluzinha lá atrás. Não vou ganhar. Não vou ganhar. A mulher tem 60 e tantos anos, né? Nem me lembro quando ela fez o primeiro. Não vou ganhar. Então, fiz. Lembra? Não penso na voz. Lembra que eu já contei isso aqui. Então, assim, assisti a cena, assisti de novo, percebi que ela, mais velha, adquiriu uma questão na fala que ela não tinha mais jovem, que ela prendia de um lado aqui a boca, só de um lado, que ela falava mais baixo, que ela falava com a voz mais aqui, com aquela questão na boca. Então, assim, eu fui pegando nisso aí. Voz de peito, uma questão de dicção, não podia abrir muito a boca, e eu fui por aí. Não pensei na voz. Se eu pensasse na voz, eu ia falar, não consigo, não vou dar conta, bestial. Não pensei nisso. Então, eu fui e acabei o teste na certeza. Não vou passar, mas obrigada por ter me chamado para o teste. Obrigada, beijo, tchau. E aí, ganhei o teste. Assim como o Guilherme Briggs, que também tinha feito o Han Solo mais novo, eles também optaram para manter ele. E aí é o desafio, né? Aquele super desafio. Meu Deus, ela é tão mais velha, vou voltar. O que eu fiz no teste? A mesma coisa. E aí, com a direção super delicada, primorosa e sensível do Sérgio Cantu, que é um aficionado por Star Wars igual você, sabia tudo, todos os detalhes, me contava tudo, então ia lá nas minúcias, foi maravilhoso. Todas as vezes a gente foi por aí, super desafio. Mas assim, eu juro que quando foi ao ar, quando foi lançado o primeiro filme, eu não sabia o que esperar. Eu não sabia o que os fãs iam achar, né? Os fãs de Star Wars é uma grande comunidade, uma grande família mundial. Eu não sabia. São chatos. Né? E aí, eu não sabia o que os fãs brasileiros iam achar. Falei, tomara que eles gostem, porque eu fiz o meu melhor, mas eu sei que eu não tenho 60 anos. Na época, então, uns anos atrás isso, né? E graças a Deus foi positivo. Recebi vários feedbacks de várias pessoas que me escreveram, ou encontrava, ou me escreveram. Falei, ai, graças a Deus. E aí eu tive um grande desafio. Qual foi? Você vai saber me falar, Ian? Ou aquele filme onde ela aparece no final do filme só para falar uma palavra. Foi o último, não foi? Foi o último. Ela aparece no final do filme e ela só fala Hope. Em inglês, ela fala hope. A tradução em português é esperança. E aí eu tenho uma cena icônica que fecha o filme, onde ela aparece num grande close, com uma palavra em inglês que tem 2 sílabas. E eu preciso encaixar uma palavra em português que tem 4 sílabas. Nossa. Quando você tem isso no meio de uma frase, você engana. Você fala mais rápido, você dá uma ênfase aqui, você sobe numa palavra, numa sílaba e desce na outra. Você tem truques de dublagem que eu consigo chegar lá. Mas eu não tinha truque, era uma única palavra numa cena final icônica. Hope. Falei, Sérgio, o que a gente vai fazer? Para o diretor, né? Como é que a gente vai fazer essa bodega? Aí ele, Mabel, eu também não sei. Vamos devagar. A gente pode fazer milhões de vezes. A gente não tem tempo, a gente tem todo o tempo do mundo, quer dizer, não tem horário. Vamos fazendo. E assim, honestamente, obra de Deus. Se você vir aí, você que está assistindo, vai lá, vê esse negócio e vê como ficou e depois você me conta. Porque obra de Deus, encaixar esperança na boca de Hope, é obra de Deus. E conseguiu, ficou bom, né? Pois é, meu Deus. Mabel, é óbvio que a gente vai pedir isso para você. Você consegue dublar a J.K. ou alguma frase para a gente relembrar? Consigo, nada mais a Jay, que eu ouço tanto, né? Todo mundo vê tanto, o YouTube tá lotado, as pessoas me mandam todo o tempo. E assim, parece que tá já dentro de mim, é natural para mim.
cala a boca, Michael, chama lá o cabeção do seu filho e vem jantar. E não adianta me dizer que eu tô bonita, porque isso não vai colar. Muito bom, muito bom. As pessoas pedem muito para você ficar dublando? Pedem. E assim, normal, para qualquer dublador isso é normal, gente. Isso é divertido, isso é tranquilo. Se o dublador não gosta, não sai de casa, não abre a boca. Sabe assim? É normal, porque a gente faz um trabalho que entra na sua casa sem pedir licença, né? E voz é emoção, voz e cheiro, né? Causa a emoção na gente. Ai, aquela voz da minha infância, a Tari começou falando isso, a voz da minha... natural. Então, quando você ouve a minha voz, te remete a vários momentos da sua vida em que a televisão estava ligada e que você não estava nem aí se a televisão estava ligada, mas estava lá. Então, eu fiz parte de momentos tristes e felizes da sua vida, desde pequenininho até agora. Então, assim, quando uma pessoa chega e pede para eu fazer a voz, é porque ela quer causar aquela emoção de familiaridade, de aconchego, de um monte de coisa que eu não consigo nem mensurar. Então, assim, eu faço. E se eu não faço porque eu estou muito rouca ou alguma coisa, eu explico com muito jeitinho. Sabe assim, eu não consigo, porque eu tô rouca, ou alguma coisa, porque eu tenho que fazer pelo menos uma frase, porque eu sei o quanto aquilo toca numa pessoa que chegou para mim e pediu para eu fazer. Eu sei. Então, eu sou mãe, eu sou atriz, eu sei exatamente, sou coach, eu sei o quanto isso bate, então eu faço. Mas, Mabel, já aconteceu de alguma vez alguém pedir alguma coisa muito específica, você falar, não é possível que essa pessoa tá falando um absurdo desse ou alguma coisa assim? Não, assim, aconteceu, mas eu não vou lembrar agora para te contar, amor, mas já aconteceu. Mas eu lembrei de uma situação quando você falou. Quando eu comecei a fazer a empresa, eu comecei a estudar marketing digital. Uhum. Então, eu comecei a estudar muito e frequentar muitos masterminds, reuniões, eventos de marketing digital. E aí, no marketing digital, hoje em dia tem mais gente, mais artistas, mas quando eu comecei, a gente capinando, né, com a facão, abrindo caminho, era quase nenhum artista dentro da galera do marketing digital. Então, eu era uma artista inserida no marketing digital, então as pessoas ficavam assim, uau, nós temos uma artista neste meio. E é uma artista que é dubladora, então ela pode fazer voz. Então, toda vez que eu ia em evento, masterminds, reuniões, eu sabia que ia ter gente pedindo para eu fazer voz. Grava para o meu filho, grava aqui no WhatsApp, faz, entendeu? E eu sempre fazia. Aí falava, deixa eu fazer a sua imagem. Eu falava, não me filma não, porque se me filmar, acaba a magia. Deixa ele ouvir só a voz, ou deixa a sua filha ouvir só a voz, porque aí tem a magia. Eu explicava. Mas eu lembro de uma vez, eu chegar num evento grande, famosão, de marketing digital, e eu chegando, cumprimentando as pessoas, aí tinha uma rodinha, assim, só de homens formais, sabe, camisa social, tarará. E um deles tinha me conhecido num outro mastermind da vida, e aí ele me viu chegar, e aí foi desconfortável. Porque ele não chegou para mim, não me cumprimentou, não falou. Eu cheguei, estava falando com alguém, eu me lembro, eu ouvi, Mabel. Aí quando eu olho, era ele, que eu não era amigo, era só um conhecido que eu tinha conhecido num outro evento. Mabel, faz aí aquela voz, faz aí. Cara de pau. Qual o grupinho que ele tava, mas as pessoas todas, era um coffee break. Aí, faz aí aquela voz, faz aí. Dá até 5 minutos, dá estalou. Faz aí a voz, faz aí. Nossa. Eu lembro, parei, eu falei, como é que eu vou sair dessa situação? Eu não vou fazer voz, não é assim que se fala com uma pessoa. Tem várias camadas aí de absurdos, se a gente for, né? Aí eu lembro que eu fiquei estatelada, eu devo ter ficado com uma cara muito, sem saber, sabe? Eu devia ter feito uma cara, eu devo ter ficado branca. Eu lembro que alguém que, eu juro pra você, até hoje eu não sei quem é, pegou meu braço, veio de trás de mim. Falou assim, imagina se ela vai fazer isso. Pegou meu braço, vamos pegar um café, e me tirou daquela situação. Eu juro que eu nem sei quem é. Eu sei que a pessoa falou, imagina se ela vai fazer isso, vamos tomar um café. Me pegou pelo braço, eu fui, me botaram numa mesinha, a pessoa sumiu e veio uma outra pessoa. Oi, Mabel, e tal, você quer um café? E aí mudou o assunto. Assim, Deus, mais uma vez, mandou um anjo da guarda, porque eu juro que eu não ia fazer voz naquela situação, mas eu também não tive reação. Imagina, gente. Faz aí a voz. Faz aí. Que absurdo. Nossa. Ó,
aqui no ponto, a nossa direção tem uma correção. Na verdade, foi Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, que você termina falando, que a Leia termina falando Hope, exatamente, tá? Estamos aqui encerrando, Mabel. A gente sempre gosta de encerrar assim, se você encontrasse você lá do começo, quando estava lendo aquele jornal para fazer o seu curso de dublagem, o que você falaria para você mesmo? Eu já falei aqui. Eu falaria para mim, faz aquilo que te faz bem. Segue a sua intuição. Segue o seu entusiasmo. É através do seu entusiasmo, fazendo aquilo que é legal para você, que outras coisas vão vir, que o dinheiro vai vir, os trabalhos, os empregos, até os amores, os casamentos, tudo vai vir a partir de você seguir aquilo que te faz bem. Segue a tua intuição, não vai pela cabeça dos outros, que tem que fazer isso, ou que tem que se encaixar dessa forma, ou que tem que aturar tal situação. Se aquilo está te maltratando, aquilo vai virar uma doença no futuro, tenha certeza disso. Então, não tenha medo de seguir o seu entusiasmo, é o seu entusiasmo que vai te trazer toda essa vida maravilhosa que você escolhe ter, é através do que te faz bem. Demorei a aprender isso. Então, seria isso, com certeza, que eu falaria para mim mesma lá naquele início. Boa. Galera, estamos encerrando. Mabel, obrigado pelo papo incrível, de coração, parabéns pela sua trajetória, assim, orgulho de estar conversando com você. Você fez muitas infâncias e muitas vidas de pessoas muito felizes, assim, realizou incríveis sonhos de muitas pessoas. Obrigado mesmo de coração por ter conversado com a gente. Parabéns pela sua história. Muito obrigada pelo convite, foi um convite delicioso e ainda mais pela causa que é. Eu, com certeza, topei imediatamente e todas as vezes que vocês me chamarem para qualquer coisa nesse sentido, eu continuo a topar, porque se tem uma coisa que a gente, quando está aqui encarnado, a gente precisa fazer é estar a serviço do outro, né? E pessoas que decidem tomar atitudes, tirando do seu próprio tempo, da sua própria energia, para fazer pelo outro, sem nada em troca, isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Então, assim, parabéns pelo projeto, Ian, parabéns, meninos. Obrigado. Contem comigo sempre que vocês precisarem, para que a minha voz possa crescer, reverberar o projeto e que Deus abençoe a vida de vocês para que vocês possam fazer cada vez mais. Obrigado. Muito obrigado. A gente pode encerrar com que a força esteja com você? Pode ser? Vamos lá. Que a força esteja com você. Sensacional. Fenomenal. Essa foi a Mabel. Fenomenal. Boa. Valeu, galera. Obrigado por ter assistido. Um forte abraço. Não podemos esquecer, agradecimento especial ao Humbertão e à Aninha. A Aninha que está aqui nos ajudando fortemente. Obrigado aí, pessoal que está atrás das câmeras. E a todo mundo que está nos assistindo. As doações continuam no ar depois que esse episódio saiu, tanto no podcast quanto no YouTube, tá bom? Valeu, obrigado, Mabel, Tarek, um forte abraço. Fiquem com Deus. Obrigado a todos. Beijo, obrigado, Mabel. Tchau.